Pasquale Stanislau Mancini. Outro grande jurista que temos que estudar na evolução histórica da nossa disciplina no século XIX é a figura do político italiano Pasquale Stanislau Mancini, que basicamente é um professor, ele era mais político do que professor jurista, mas era professor da Universidade de Turim. E seu principal discurso que interessa para nós aqui na graduação foi aquele proferido como sendo a nacionalidade como fundamento do direito das gentes, na qual ele estabelece: senhores, logo na aurora da vida, um incerto raio de luz ilumina a inteligência do homem. Quais são os primeiros afetos que brotam em seu coração? Conhece e ama aqueles de quem nasceu e que o criam, a casa ou a choça em que abriu os olhos à luz. Depois, bem cedo, conhece e ama a terra em que vive, as muralhas do vilarejo natal, os homens que nele habitam juntamente com ele. Esses instintos da criança são o germe de duas poderosas tendências do homem adulto, especialmente de duas leis naturais, de duas formas perpétuas da associação humana, a família e a nação. A partir dessa passagem, podemos notar que o professor da Universidade de Turim, que viveu entre 1817 e 1888, tem como principal obra de referência o discurso sobre a nacionalidade como base do direito das nações, foi responsável diretamente por elevar a nacionalidade como um objeto do direito internacional privado. É graças à obra de Mancini que a nacionalidade surge como um dos objetos impróprios da nossa disciplina. Especialmente a nacionalidade da pessoa física. A nacionalidade da pessoa jurídica, é um fenômeno que se torna mais comum a partir da metade do século XX, se considera um objeto próprio da nossa disciplina. Então é graças a Mancini que nós temos a nacionalidade como objeto do direito internacional privado, que para ele não era mais nada menos do que uma faceta do direito das gentes. Ele não trabalhava com a distinção direito internacional público e privado. Ele considerava isso tudo como sendo direito das gentes. E também ele é conhecido por ter criado as primeiras classificações próprias do nosso ramo. Ou seja, a classificação de normas, ele foi um dos pioneiros na nossa disciplina. Muito bem. Então, para você lembrar de Mancini, eu sempre recorro à expressão viva verde, que vocês devem ter aprendido no colégio, que faz parte da história do movimento de unificação nacional italiano, que é justamente viva Victor Emanuele, rei de Itália. Então é só lembrar isso. Contribuição de Mancini à nacionalidade. Nacionalidade da pessoa física como objeto do direito internacional. Muito bem. Então, vamos ver as principais contribuições a partir dessa inserção de nacionalidade. Quais são os postulados básicos do pensamento de Mancini sobre o direito internacional, o direito das gentes? Primeiro, a extraterritorialidade é um fenômeno decorrente da nacionalidade, a qual rege toda a personalidade jurídica do indivíduo. Então ele vai dizer, olha, o que traz a força extraterritorial de uma norma é uma característica do indivíduo. É a constatação de existirem diversas nacionalidades em questão. E o indivíduo, a pessoa física, é regida por essa nacionalidade. Logo, a aplicação do direito estrangeiro não decorre nem de cortesia internacional, nem de reciprocidade e nem de comunhão de direito dos povos. Mas ela decorre
do respeito que uma jurisdição nacional tem para com a nacionalidade daquele indivíduo que o vincula a outra soberania. Então, veja, o fundamento do direito internacional privado, do conflito de leis, por assim numa terminologia mais complexa, mais aprimorada, estaria na nacionalidade, nas diferentes nacionalidades existentes no mundo. Logo, a partir desses dois postulados, ele vai realizar uma das primeiras classificações próprias do nosso ramo, que ele vai dizer, olha, primeira classificação são as normas, as regras que existem dentro de um direito nacional, dentro de uma ordem jurídica nacional. E aí ele vai dizer, o primeiro grupo são aquelas criadas pelo interesse privado, ou seja, aquelas que se vinculam pela nacionalidade, logo só se aplicam aos nacionais daquele Estado, daí a ideia de privado, é privativo daquela nação, é privado daqueles nacionais, que ele vai dizer que são a força vinculante da nacionalidade, são extraterritoriais, ou seja, acompanham o indivíduo daquela nacionalidade, pouco importa o território, a fronteira que ele cruzar, que ele estiver. E existem as regras criadas para a proteção da ordem pública. Olha aí a nossa ideia de ordem pública internacional. Os embriões. Essas regras são as regras que são aplicáveis a todos aqueles no território jurisdicional daquele Estado. São as regras territoriais. Elas se aplicam tanto aos nacionais e aos estrangeiros. Por quê? Porque elas são de proteção da ordem pública daquela nação. Logo, se aplicam em todo o seu território onde aquela nação seja soberana. Então, sua força vinculante vem da autoridade do Estado, manifestação da nação. Então, nesse primeiro momento, ele vai dizer, olha, todo direito nacional tem regras extraterritoriais, baseadas na nacionalidade, e regras territoriais, que são baseadas na soberania do Estado. Logo, quando eu vou analisar o direito das gentes, o direito internacional lato sensu, porque direito das gentes é basicamente a origem depois da ramificação internacional público e privado, ele vai dividir as regras do direito das gentes em 3 grupos. Olha, enquanto eu tenho regras dentro da nação, eu também tenho regras para a comunidade de nações. O primeiro grupo são as regras imperativas, que nada mais são que aquelas que são inafastáveis pela vontade das partes. Logo, elas estão atreladas pela nacionalidade. Significa que questões, os estatutos pessoais, Estado, capacidade, sucessão, dentro da dinâmica do direito das gentes, compõem as regras imperativas na visão de Mancini. Concomitantemente, nós temos regras de caráter voluntário, que são aquelas criadas pela vontade das partes. É aquela parte do direito que possibilita a autonomia da vontade, a autonomia privada, ou a liberdade das partes nos negócios jurídicos, nos contratos. E essas regras sempre serão regidas pelo direito escolhido pela vontade das partes. E por fim, existem as regras de ordem pública. Olha aí novamente a ordem pública. A ordem pública são as regras de limitação.
Significa que é até onde o direito estrangeiro tem força extraterritorial. São regras, normalmente, de direito público e partes do direito internacional, como o direito dos conflitos armados. E tem sua ideia na territorialidade da jurisdição e, por consequência, na soberania do Estado. Logo, eu só posso ter regras imperativas, só posso ter regras voluntárias se elas não violarem regras de ordem pública. Muito bem. Dá para notar, então, que para Mancini, a dinâmica do direito da gente, das relações, dos fatos extranacionais, ela é dominada por 3 grandes princípios. O princípio da nacionalidade, o princípio da liberdade e o princípio da ordem pública, da soberania. Então, a nacionalidade gera extraterritorialidade até onde a soberania de um Estado permitir. A mesma coisa com a liberdade, sendo que a liberdade não pode entrar em questões de nacionalidade e nem em questões de soberania. Então, essas são as primeiras classificações que vão surgir voltadas para a nossa disciplina. E até hoje vão assombrar os nossos estudiosos, os nossos estudos. Por quê? Porque classificação de normas, especialmente normas imperativas e de ordem pública, ainda hoje são um assunto tormentoso dentro da nossa disciplina. Porque não é tão simples como Mancini faz aparentar. Muito bem. Só que esse pensamento também tem críticas. Um eu já especifiquei, né? Mas o primeiro seria o excessivo apego à nacionalidade. Nacionalidade é uma faca de 2 gumes. Significa que, de um lado, ela traz uma certa certeza, porque o cara ou é ou não é nacional, diferente do domicílio, que ele pode ou não ser domiciliado, mas, ao mesmo tempo, traz um conflito insolúvel quando a pessoa tem 2 ou mais nacionalidades. Então, quando eu tenho uma situação de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, como é que fica a nacionalidade para aplicar as regras imperativas? Vai prevalecer qual? E no ato de você fazer preferência de uma nacionalidade sobre a outra, você pode estar criando um incidente diplomático com a soberania por detrás daquela nacionalidade, com a nação, o Estado soberano, por detrás daquela nacionalidade. Óbvio, na época de Mancini, dupla nacionalidade eram casos raros, não tão comuns como hoje. Hoje em dia, dupla nacionalidade virou coisa comum, né? Lugar comum. E 2, como Mancini não fazia uma clara distinção entre direito internacional público e direito internacional privado, surge uma confusão conceitual. Porque, veja, quando eu falo de normas de ordem pública, soberania do Estado, a soberania do Estado no direito internacional público, ela é relativa. Então eu posso trabalhar com a existência de uma ordem pública de direito internacional público, que seria sinônimo de manutenção da paz. Porém, esse significado em nada se correlaciona ao princípio da ordem pública internacional de cada país, que é justamente aonde o interesse nacional sobrepõe-se a interesse estrangeiro, interesse internacional. Então há essa confusão na hora de compreender alguns institutos. Mas fica o convite, a obra de Mancini foi traduzida na editora Unijuí pelo professor Arno Dalry, se eu não me engano, e aí fica o convite para a leitura. O importante que vocês guardem que Mancini é o capitão-mor, o expoente maior da nacionalidade como sendo objeto do direito internacional.
Daí, quando nós estávamos falando de objetos, alguns vídeos atrás, eu falei a doutrina de influência italiana, ou tradicional.